Olá, boa noite a todos. Olá, tá me ouvindo? Hoje a gente vai fazer uma live mais prática. Hoje, como vocês estão vendo aí, a temática vai ser como ser mais produtivo. E gostaria de saber se vocês conseguem me ouvir bem. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem aí um feedback, tá certo? Enquanto isso, eu vou aguardando o pessoal chegar, mas já vou comentando alguma coisinha sobre isso. E boa parte dos estudantes, seja de pré-vestibular, seja estudante universitário, eles possuem esse problema. Às vezes gostariam de dar mais, gostariam de ser mais produtivo, conseguir render mais nos estudos. E, sinceramente, quando você não consegue ter um hábito, que é justamente o que a gente vai trabalhar hoje, o resto se torna impossível. Então a gente vai alcançar um pouco hoje esse retorno. E aí eu gostaria de saber, estão me ouvindo bem? Como é que estão aí? Deem um feedback. Estão me ouvindo bem? A live de hoje vai ser como ser mais produtivo. Como você conseguir render melhor nos seus estudos. Como você conseguir ter aquela satisfação de no fim do mês, olha, eu consegui cumprir minha meta, digamos assim. Então, até aí. Quem tiver dúvida na hora de me ouvir, quem achar que está baixinho, comente. Olha, Rodrigo, está falando muito baixo. Rodrigo, você tem algum problema aí no microfone, tá certo? Eu vou aqui expondo, vou aguardar mais um pouquinho, mas a temática é essa. A gente vai retornar à questão que é. Boa noite, Caio. A gente vai retornar a uma questão que é fundamental, que é a construção de um novo hábito. Ou seja, o sujeito ser capaz de conseguir manter-se produtivo, digamos assim. Até então está tudo ótimo, certo, obrigado. Então, o sujeito ele manter-se constante no que ele está fazendo. Então, hoje a gente vai voltar um pouco sobre como é que às vezes esses hábitos se constroem na gente, como esses maus hábitos vão se perpetuando, tá entendendo? Já são já são 2 minutos, deixa eu ver aqui, 19h05. Logo logo eu vou aguardar só mais um minutinho e logo logo já estou começando. Eu gostaria de saber um pouco de vocês. Quem está aí? Vocês sentem às vezes essa ausência de produtividade nos estudos? Ou sentem que poderiam render mais nos estudos? Comentem aí, tá certo? Eu percebo, e eu também já passei por isso, né? A gente, querendo ou não, tá atarefado de atividades, tá atarefado de coisa para fazer nesse período pré-vestibular ou no período da própria universidade mesmo. E aí o sujeito ele não vai conseguindo articular. Professor, certo. Estou sentindo isso agora, certo? É isso mesmo. O sujeito ele fica às vezes atarefado e boa parte, aí é que eu vou retornar. Eu estou só aguardando um pouquinho para a gente começar, mas boa parte não se atenta ao que é fundamental disso. Muitas vezes o sujeito ele só olha, às vezes tem um colega que estuda mais, ou tem um professor que mostra que estuda mais, e aí o sujeito só quer ter aquela velocidade dele, aquela dinâmica dele, mas não sabe o que está por trás. O que a gente vai mostrar hoje é o que está por trás. Estou enrolado com tanta coisa das cadeiras da universidade, boa parte por procrastinar. Tô entendendo, tô entendendo. Isso acontece mesmo. E, bom, hoje eu vou dar alguns fundamentos, algumas dicas de base que vai ajudar até nessa questão da procrastinação. E você aplicando todo dia, tem que ser uma coisa que se aplica todo dia. Não é aquela pílula mágica que o sujeito engole e pam, a vida mudou em 3 horas, em 17 horas. Muitas vezes tem aqueles métodos de estudos malucos que o sujeito tem que fazer um monte de coisa e aí aquilo só serve para a prova, passa-se a prova e o sujeito esquece. Aquilo vai para a lata de lixo da memória. O que a gente vai fazer aqui é diferente. E aí, eu acho que já está na hora de começar já. Quem sente-se que às vezes não tá conseguindo ser produtivo, vá comentando aí que eu vou pontuando, vai ser até, eu posso pegar como exemplos para ajudar. O bom da live é que quem tiver dúvida, quem quiser explorar até um pouco mais do seu caso, ou tem sido dificuldade nisso, o que fazer, você vai tirando aqui mesmo, tá entendendo? Eu me chamo Rodrigo Tinê,
E não trabalho exatamente no VC, mas fui convidado para fazer uma live. Nós estamos fazendo todas as quintas-feiras, nesse horário das 7, vai até as 8. E aí a gente está tratando de temas relacionados à saúde mental, a você conseguir desenvolver-se psicologicamente bem, você conseguir ter resultado na sua vida. Em termos simples, é isso. Pois bem, vamos iniciar. Tem uma coisa que é comum para todo mundo. Todo mundo quer ser melhor. Todo mundo sente que pode melhorar em alguma coisa na sua vida. E assim, na prática você pode mesmo. Muitas vezes, o que é que atrapalha a gente? A gente sente que poderia estar fazendo mais. A gente sente que poderia estar, como em termos simples, sendo mais produtivo nos estudos, ou na nossa própria casa, ou no trabalho. E o que trava a gente é o como. Como é que eu faço isso? É aquela questão. Você foi chamado para um emprego e nesse emprego você vai, se for estagiário, você vai ser ensinado. Mas caso você já entre como um trabalhador assalariado, com a sua carteirinha e tudo mais, é requisitado que você já saiba como fazer. E muitas vezes a vida é assim, elas nos chamam para as coisas, mas a gente não sabe o que fazer e como fazer principalmente. Quando você não sabe o como, sua vida trava. Tem aquilo de não ser produtivo, ficar triste e ansioso e em vez de mudar, acaba perdendo tempo tapando o buraco da tristeza. Exato, exato. E a gente é atacado por isso quando a gente não consegue fazer uma coisa. Vem a tristeza, vem a ansiedade, o sujeito fica travado naquilo. Numa das lives passadas, se vocês forem ver, eu digo que a ansiedade é esse movimento para a ação. Então, se você não sabe como transformar esse movimento interno dos batimentos cardíacos, da mente acelerada, em uma atitude concreta e eficiente, aí você está lascado, você vai ficar travado, fica só na vontade, digamos assim, fica só no impulso, mas não se concretiza. Então, todo mundo pode ser melhor na prática. E todo mundo sente que pode mesmo, tá entendendo? Às vezes chega aquele sujeito, eu consegui meu primeiro emprego, eu consegui passar na universidade, que é o sonho de muitos de vocês, eu consegui isso e aquilo, poxa, o sujeito se superou. Intimamente, a gente sabe que pode também. Aí, às vezes, se você for um bom sujeito, você fica, poxa, como tu fez? E ele explica. Aí você tenta aplicar, você pede conselho. Se você já é um sujeito que tem aquele movimento negativo da inveja, às vezes você vai se condoer por dentro. Poxa, ele pode ser melhor, eu também não posso e não sou. Por quê? Essa é a pior coisa. A pior coisa é se condoer por dentro. Como disse, o que vai alavancar a gente para a concretização é saber os comos. Como fazer isso? E em passo a passo, em detalhes. Isso transforma-se num hábito. E, bom, o que é que ser mais produtivo significa? Em termos simples, significa adquirir um hábito específico. Um hábito específico que acumula em você possibilidades de ação. Tá entendendo? É aquele sujeito, é aquele sujeito que quando ele olha para um problema, existe um certo. Ele já está tão habituado a resolver certos problemas, ou ele está tão habituado a administrar certas questões, que aquilo para ele se torna quase que imediato. Tá entendendo? E esse hábito, se eu for bem sincero mesmo, ele é passado naturalmente quando você é criança. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando você vai ver a história de você, ou a minha, ou a de qualquer pessoa que tem uma certa problema com procrastinação ou com preguiça, se você for rastrear bem, é muito provável que não tenha chegado até você esse hábito. Talvez não tenha sido ensinado para você. E às vezes acontece até uma coisa que é pior, muito pior do que você não ter esse hábito para estudar bem, para estudar de maneira constante e de uma maneira administrada, é você ter sido condicionado, ter sido acostumado a reagir de uma maneira pior. Por exemplo, vai ter pai que, se você lembrar, meu pai às vezes era aquela pessoa que cobrava demais. Era aquela pessoa que, quando olhava para mim, eu já me sentia tenso, porque eu tinha que fazer isso, isso e aquilo, e acaba que ficava já na angústia, na ansiedade. Isso é fatal para você ter um bom rendimento nos estudos, para você ter um bom rendimento e criar esse hábito de uma pessoa produtiva, tá entendendo?
Quem já teve pais assim, que fazem pressão e que tudo que o filho faz parece que é pouco, tá entendendo? Isso é o veneno para você ser produtivo, tá entendendo? Os pais, às vezes, alguns por uma boa intenção, alguns porque nunca fizeram isso mesmo. Às vezes vai ter familiar, vai ter colega que vai te cobrar uma coisa que ele não fez. E aí o que é que ele vai cobrar? Ele vai cobrar aquilo que está na fantasia dele, o que é que ele acha, tá entendendo? Então isso, primeiro, você tem que rever seu passado. Como esses hábitos entraram na minha vida? Às vezes o sujeito ele não é produtivo ou ele procrastina porque nunca foi ensinado para ele mesmo. Às vezes esse primeiro ponto, que às vezes destrói a produtividade do sujeito, foi um estresse que ele adquiriu da família e que nunca ensinaram para ele como administrar as coisas, como administrar os estudos, no final das contas. Tem um segundo, que é a crítica, tá entendendo? Quando tudo que você faz parece que tá ruim, na cabeça dos pais, ou dos colegas, ou dos professores, isso pode ser até um estímulo, entre aspas. Mas para o sujeito cria um hábito de ansiedade, porque ele sente que tem que melhorar em alguma coisa, mas não é apontado para ele, e toda vez que ele faz, ele é criticado. Aí começa a quebrar o sujeito, tá entendendo? O sujeito começa a ficar desarticulado. Há uma terceira, que é de, às vezes, o relapso. Tem professor que deixa passar, tem pai que deixa passar, tá entendendo? E a criança, ela só sente que tem que cumprir as obrigações, o adolescente sente que tem que cumprir as obrigações dele, mas no fim das contas ele não sabe nem bem para que isso e não sabe nem como fazer isso. Às vezes existe esse movimento do relapso. Então, o sujeito ele chega na vida adulta, ou ele chega aos 18 anos, ele fica, poxa, eu tenho que ser mais produtivo. Mas às vezes tu nem sabe o que é isso, tá entendendo? Às vezes o sujeito nem sabe o que é, ele tem uma impressão, porque foi passado pelos pais, de uma maneira meio maluca, como fui dizendo aqui, ou às vezes os professores, tá entendendo? E faltou isso mesmo, faltou uma observação específica, uma reflexão específica sobre como é que você administra bem os seus estudos, como é que você administra bem as suas atividades. Então esse é o primeiro ponto. Olha, às vezes tu tá nesse processo, tu tá se culpando, mas se tu olhar bem pro teu passado e tu ver que você se encaixa em algum desses três pontos, ó, você tá livre, tá entendendo? Você pode se dizer, poxa, realmente eu não sou produtivo, mas é porque não chegou até mim. Mas agora, bom, se você tá aqui, você tem no mínimo 18 anos, ou tá entre os seus 17 e 18. Tem muita coisa que quando você é criança você não vai se auto-ensinar. Mas chegando aos 18, você já possui uma capacidade suficiente, tá entendendo? E aí entra o X da questão. O sujeito ele cresce, às vezes sob essas três tensões que eu falei, sobre o excesso de crítica, ou sobre o excesso de cobrança, ou sobre relapso. Ele vai se acumulando tensão dentro dele e surge aquele movimento de eu não posso errar. Quem às vezes sente esse pensamento chegando, ou às vezes um sentimento assim, quando está numa prova, ou quando está numa apresentação, eu não posso errar, eu não posso, é, aqueles pensamentos, eu não sou capaz, o sujeito vai se desacreditando, tá entendendo? Então, o que antes, às vezes, deveria ser um estímulo, acaba virando um choque, algo assim, negativo, uma coisa venenosa. Então o sujeito ele vai ficando, eu não posso me arriscar, o que vai ser de mim? Eu acho que eu não sou capaz, tá entendendo? Vai surgindo esse movimento dentro dele. E é como eu te disse, o sujeito, chegando aos 17, 18 anos, se esse sentimento de cobrança interna é horrível, pois é. E aí é o X da questão. Se você não foi educado para você realmente administrar, e o pior, sofreu o estresse desnecessário, um estresse negativo da família, esse sentimento ele vai acontecendo dentro de você mesmo. Aí vem aquela coisa, eu acho que eu não sou capaz, ou eu deveria estar fazendo mais, ou eu deveria estar me esforçando, mas eu estou aqui vendo TV, assistindo Netflix, eu estou conversando no grupo do Instagram, tá entendendo? Então, bom, como eu disse, primeiro ponto, se você se enquadra naquelas questões, se não chegou para você esse hábito de administração, o primeiro ponto vai ser buscar, tá entendendo? E aqui eu vou dar o primeiro passo, tá entendendo? Naturalmente, quem sentir que pode fazer mais, vai fazendo. Mas quem conseguir já aplicar o que eu vou ensinar aqui de maneira breve, as coisas vão começar a se nortear muito bem. E
vem esses pensamentos recorrentes. Não sei lidar com a frustração, acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou capaz. Como fui retornando. Às vezes, se você voltar para o seu passado, lembrar da sua infância, você pode encontrar uma justificativa. Eu acho que eu não sou capaz porque realmente, por exemplo, meus pais foram relapsos com minha educação. Então, realmente, eu vou ter que reconquistar tudo agora. Tá entendendo? Eu vou ter que reconquistar tudo agora. Aí, se eu for me comparar com aquele menino que estudou no colégiozinho bom, que tiveram pais atentos, então é claro que ele está mais na frente. Mas, bom, eu agora tenho capacidade cognitiva, eu possuo instrumentos, o VC está dando lives sobre vários assuntos que você pode estudar. Então, esse é o primeiro ponto. Se você teve uma base ruinzinha, desestruturada, ou sei lá o que, a sua vida não é definida pelo seu passado. Então, muitas vezes o adolescente ele vai ter que construir o seu próprio crescimento a partir daí, e às vezes os pais podem achar até estranho, mas faz parte mesmo. Cada família, cada um nasce na sua família tem seus problemas específicos, mas ficar preso à expectativa que foi criada em você, ou ficar preso à mentalidade do que você teve uma educação ruinzinha no ensino fundamental, no ensino médio, e que não vai sair disso, isso é o que vai te prender e te desestruturar mesmo. O que a gente vai fazer aqui é o inverso. Você pode construir sim, tá entendendo? Só porque não chegou antes não quer dizer que vai chegar depois. Pode chegar sim, e a gente vai dar esse primeiro passo. E o desafio, qual é o desafio? É de que a gente precisa focar nossas energias de uma maneira adequada, tá entendendo? O desafio maior é o de você manter uma certa constância. E eu vou te trazer até uma imagem que vai te nortear nisso. E vocês devem ter visto no estudo da geografia que existem certas ilhas que elas são compostas, elas são originárias de material vulcânico. Então, tem até algumas ilhas que eu não me lembro agora, que começam com aquele pequeno surgimento de lava, que quando ele sobe e bate no mar, aí vai se tornando concreto. Aquela lava, ela esfria e aí vai se petrificando. E aquele acúmulo, com o passar dos anos, com o passar dos milênios, com o passar... É algo realmente longo, se torna uma ilha. E toda a estrutura da ilha, ela é com aquela lava que foi subindo de pouquinho em pouquinho e quando batia no mar, petrificava. O hábito do estudo, ele é isso. Por isso que, às vezes, quando não ocorre no passado, quando isso não é bem desenvolvido no passado, é mais difícil no imediato, no momento atual. Porque é uma coisa muito pequena, que se acrescenta todos os dias, tá entendendo? E com o passar de 5 anos, de 10 anos, é que aquilo realmente toma uma forma. E aí o sujeito, quando ele adquire aquilo, fica internalizado nele por uns 5 anos, 10 anos, aí ele consegue aplicar aquilo em tudo. E ele, em aspas, é mais produtivo. Mas na verdade ele adquiriu um hábito específico, tá entendendo? Ele foi aplicando esse hábito todo dia. E aquele hábito foi se solidificando e foi formando a personalidade dele, foi formando a mentalidade dele. Ele começou a ter uma atenção especial para administrar certos problemas, para elencar certas prioridades e aplicar a solução. E essa é a imagem norteadora. Olha, o teu hábito de produtividade, ele vai ser como o surgimento de uma ilha vulcânica. É devagar, tá entendendo? É constante. Todo dia sobe aquela lava, bate no mar, petrifica e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aos poucos vem um pássaro, deixa uma semente ali, tá entendendo? Aos poucos aquilo vai se expandindo para os lados. Aos poucos, alguns pássaros começam a chegar naquela ilha e fazer ninhada, tá entendendo? Esse é o segredo, essa é a imagem que vai norteá-los. Se você não tiver essa noção de que as ações que vocês fazem hoje, elas se acumulam em vocês, se expandem para daqui a 10 anos, não vai ter estratégia que funcione, tá entendendo? Não vai ter movimento produtivo em vocês. Tudo vai ser imediatismo, tudo vai ser confusão, vai ser aquela impressão, tudo vai ser como num quadro impressionista. É um monte de pontinhos que ficam uma coisa meio desconectada da outra, tá entendendo? Então, essa é a imagem que vai norteá-los. E o sujeito ele vai também ter de adquirir certas respostas
Porque, como eu fui contando, às vezes vem essa influência familiar, ou influência dos amigos, ou influência de professor, que às vezes é muito tenso, vai depender aí da sua escola, do seu grupo interno. É também como a árvore crescendo e os galhos se ramificando. Exatamente, exatamente. Os frutos é a última coisa que vem, mas é isso o que tem de mais saboroso na árvore, não é? Às vezes tem, né, alguns ramos que a gente come, mas de modo geral, não é o galho que é gostoso, não é o tronco que é gostoso, não é a semente que é gostosa, é o fruto. E o fruto é a última coisa que vem. E quando ele vem para gerar novas árvores, tá entendendo? Se não tiver essa imagem em mente, se não tiver essa imagem da árvore, da ilha vulcânica, o sujeito ele não vai dar certo, ele vai entrar naquele imediatismo. Meu Deus, o Enem é para daqui a 2 semanas e eu tenho que ser produtivo nessas 2 semanas. É como se você pegasse você e te mandasse para a NASA. E aí você tem 2 semanas para fazer o que um astronauta faz. Não vai conseguir, tá entendendo? Esse movimento de imediatismo ele vai destruir a tua vida. É o primeiro ponto. Se você começou tarde os estudos, se você começou cedo, na prática o que vai valer é esse movimento da árvore crescendo, como o menino das artes colocou aqui. É essa ideia de que quando o fruto chegar, ele vai ser resultado de um longo caminho. E aí, o que a gente tem que fazer primeiro? Vai existir um falatório em torno de você. Vai existir, às vezes, teu pai, tua mãe, ou teu tio falando, e aí? E a prova? E não sei o quê. A gente tem que ficar surdo para esse falatório em torno. É um segundo movimento. O primeiro é esse interno. A gente assumir para nós mesmos, olha, eu vou focar as coisas que eu estou fazendo hoje para daqui a 10 anos, tá entendendo? Para daqui a 5 anos, ou daqui a um ano. Você conhece sua própria habilidade de leitura, sua própria administração, tá entendendo? E aí você se dá um tempo razoável. Nesse segundo, vai existir muito falatório, muita pressão externa, muita confusão, opinião alheia, dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que dizer aquilo. E aí vai também chegar nesse falatório muita crítica injusta. Como eu disse, vai ter gente que teve pais relapsos, teve professores relapsos, então o hábito do estudo nunca chegou nele. Então ele vai ter que descobrir por si só como desenvolver esse hábito, como administrar os estudos. E aí ele vai ser julgado como se ele tivesse tudo ok, como se ele tivesse uma educação boa, como se ele tivesse pais ótimos. E pode não ser o seu caso. E aí, se você aceita essas críticas injustas, você já está se desfazendo novamente. Você está começando a colocar para si uma realidade que não é a sua. Você vai estar deslocando a sua vida para um eixo existencial que não é o seu, tá entendendo? Então vai existir falatório e o nosso desafio vai ser de ficar surdo para esse falatório. Pode deixar falando. Se for uma pessoa que vale a pena desfazer a amizade, desfaça, tá entendendo? Se for uma pessoa que vale a pena se afastar, se afaste. O falatório é o que mais atrapalha os estudantes. É o que mais atrapalha qualquer sujeito que quer ter uma vida produtiva. E aí, vamos chegar no próximo ponto, que é o seguinte. O sujeito ele tem que agir no longo prazo. Como aquela imagem que eu dei, a da ilha que vai se solidificando aos poucos e se construindo, ou da árvore que vai crescendo. Não é uma coisa de imediato, tá entendendo? Por exemplo, o sujeito ele tem que ser sincero consigo mesmo. Olha, o Aristóteles, que foi um filósofo muito potente, muito poderoso, ele mesmo colocava para si uma regra de 4 horas de estudos por dia, todos os dias. Tá entendendo? Então, se um filósofo estudava 4 horas por dia somente e o resto ele ia trabalhar, ele ia fazer o que tinha de fazer. O segredo não é a quantidade de tempo, que é o que mata os estudantes. Eles acham que é a quantidade de tempo. Aí eles ficam 6 horas estudando, 10 horas, e às vezes não está entrando, não está tendo absorção, tá entendendo? Muitas vezes o sujeito, se ele fosse estudar adequadamente 1 hora, ele sairia exausto, mas aquilo iria entrar na memória dele, tá entendendo? Que é o segredo. Às vezes o sujeito confunde qualidade com quantidade. O que a gente vai fazer aqui é com qualidade. E tudo que é qualidade, você, por exemplo, você sabe o produto chinês, que é aquele que vende no Recife, quem é do Recife, aquilo se quebra muito rápido, mas vem de monte, tá entendendo? Quem aqui já comprou aqueles produtos que é muito barato e que você acha em qualquer lugar, mas que depois de um semestre já está quebrado?
Quem já teve isso, me avisa aí. Porque eu também já tive. E vai ter aqueles outros produtos que são muito resistentes e que vão ser mais caros. O hábito do estudo ele é esse segundo. Ele é mais caro e ele deve ter a maior qualidade possível, mesmo que leve um tempo consideravelmente longo para adquiri-lo. Tá entendendo? Então, continuando aqui, é isso. Muitas vezes, o sujeito ele quer estudar para o Enem como se ele estivesse fazendo um produto chinês. É aquela coisa apressada, rápida, de imediata, barata e tá. O fone do metrô. Exatamente, exatamente. É aquela coisa que quebra depois de um semestre. Às vezes cai no chão e só está com um lado funcionando. Tá entendendo? Esse é o problema. O sujeito ele quer estudar com essa mentalidade de produtividade, que é a produtividade da massa. Tá entendendo? Dos produtos em massa, barateados e quebrados. A gente vai voltar para esse segundo tipo, que é o que é mais devagar e, consequentemente, é mais caro e é mais raro, tá entendendo? É o que vai valer a pena no final das contas. Então, primeiro passo, aquele, vai haver um falatório em torno de você. Às vezes até estudante que fica se autoneurotizando. Vocês têm que estar estudando, eu tenho que estar estudando, a gente deveria estar estudando todo mundo. E esse falatório a gente diz não, tá entendendo? Vou ficar na minha, vou focalizar. E como eu disse, se o Aristóteles ele só estudava 4 horas por dia, é porque ele sabia que o que valia a pena não era o curto prazo, não era o imediato, era o longo. Eram aquelas 4 horas aplicadas a um ano. E não você estudar 10 horas num dia, passar 2 dias sem estudar 6 horas no outro, tá entendendo? Não é isso que funciona. E tem o seguinte, olha, toda pessoa ela vai ter aí o seu curso, vai ter aí suas preferências de estudo. Como essa é uma live geral, eu não vou poder me adentrar em cada curso, em cada interesse de estudo, mas cada um, sinceramente, se você colocar para si uma média de 1 hora todos os dias, dessas 4 que o Aristóteles fazia, você faz uma, tá entendendo? Um desafio inicial que eu estou propondo aqui para aqueles que não conseguem estudar 1 hora. Se aqueles que já estudam 1 hora e meia, tá entendendo? O sujeito das 4, que no geral Aristóteles estudava, ele estuda 1 hora e meia, ou seja, ele está indo para quase metade, tá entendendo? E aí, dessas 1 hora e meia, ele realmente fechar tudo, e ele imaginar que ele está fazendo uma produção ali de alta qualidade, não está fazendo um produto chinês, ele não está fazendo aqueles produtos que vai quebrar daqui a um semestre. E acontece que quando o sujeito ele vai estudar, que o nosso foco aqui ele é mais para o estudo mesmo, que está estudando para o Enem, é aplicado a essa realidade específica, digamos assim. Aí tem sujeito que lê de todo jeito, que não faz nota, tá entendendo? Que aquilo ele só acha que é bater o olho e aquilo imprime na memória. Então ele vai encontrando algumas estratégias na prática de diminuir a tensão do trabalho, tá entendendo? Fazer algo simples. O sujeito vai ler e vai escrever ao lado notas de resumo sobre o que ele está fazendo, simplesmente para memorizar aquilo. Uma página por dia, tá entendendo? O desafio aqui é fazer como essa ilha vulcânica. É uma pequena coisa feita todos os dias, tá entendendo? Quais são algumas dicas gerais que ajudam você ter sempre o mesmo horário para fazer aquilo, tá entendendo? Fazer sempre às 5 da tarde, fazer sempre às 10 da tarde, às 10 da noite, desculpe. Quem gosta de estudar à noite, de passar a madrugada em claro, ou às, sei lá, às 8, 9 da manhã, tá entendendo? O outro passo também é que o sujeito ele quer forçar nele uma natureza que não faz parte do hábito. Aquele exercício que Bruno, de respiração, que Bruno falou, ajuda durante o estudo? Sim. Encher a parede de post-it. Pois é, veja, tem um segundo ponto aí que o Caio falou. Quando surge esse movimento da ansiedade, que às vezes é aquele pensamento de, eu não vou conseguir, às vezes esse pensamento está relativamente certo. Às vezes ele, pelo que ele olha da situação dele, vai ser mais difícil. Aceita, vai ser mais difícil, mas eu estou construindo aqui a minha ilha vulcânica, digamos assim. Eu estou construindo aqui a minha árvore. Então uma árvore, ela vai levar tempo para dar fruto mesmo, tá entendendo? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu acho que eu devia ter uns 10 anos, a minha mãe plantou um coqueiro aqui em casa, esses coqueiros pequenos, que às vezes você encontra na praia. E eu estou dando animado, eu vou ter água de coco agora todo dia.
Eu fui tomar a primeira água de coco desse coqueiro ano passado, tá entendendo? 10 anos depois. E agora é coco todo dia, tá entendendo? Então, às vezes, o sujeito ele tá tão preso no imediatismo que é uma perspectiva infantil. O infantil é que realmente olha para aquilo que o máximo de futuro que a criança vê é depois de amanhã, tá entendendo? E quando não é imediato, ela chora. É outra coisa que o sujeito tem que cortar. Essa perspectiva infantil de que tudo tem que ser imediato, que tudo tem que ser momentâneo, tá entendendo? Então, o sujeito ele se coloca um desafio simples, de acordo com o que ele sabe dos hábitos dele, da estrutura dele. Se ele está acostumado a estudar de noite, estuda de noite, tá entendendo? Ele não vai. Tem gente que vem um movimento que destrói a produtividade dele, que destrói a vida dele de modo geral. Ele quer impor para si mesmo uma natureza que não estava. Não era costume. O sujeito, eu vou corrigir a minha vida. Agora eu vou me acordar às 6 da manhã. Agora eu vou estudar 4 horas por dia. E eu só vou parar para ver série instrutiva. Ou seja, ele quer sair do 0 para o 100 de imediato. Tá entendendo? Isso destrói a vida dele. E não é o que a gente vai fazer aqui. Você vai pegar aquilo que você já tem. Se você já é aquela pessoa que naturalmente fica acordada à noite, agora tu vai ficar acordada e estudando 1 hora e meia por dia. Tá entendendo? Ou vai ler uma página por dia de qualquer livro, ou de todos os livros que você esteja estudando a respeito das matérias que vão ser de maior ou menor prioridade para o seu Enem, tá entendendo? Você tem que pegar aquilo que você já sabe que você faz habitualmente, é o seu costume rotineiro, e aplicá-lo agora de uma maneira mais perfeita. Não é mudar a natureza que está dentro de você, não é mudar a estrutura que está dentro de você, tá entendendo? É um outro ponto, o sujeito ele vem com um movimento de compensação. Ele quer pegar os anos perdidos e supercompensar, sobrepesar tudo para ter. No final das contas, ele vai acabar nos produtos chineses. Ele vai acabar com um mês quebrando, tá entendendo? Ele vai pifar daqui a um semestre. Então, a mente dele não vai dar conta, tá entendendo? Alguém já teve esse movimento assim de estudar como se estivesse fazendo produto chinês, dá um semestre e a mente pifa? É isso, tá entendendo? Tá às vezes forçando para si mesmo algo que não faz parte dos seus hábitos. Ele vai ter que se remodelar, mas é de pouco em pouco. Então vem esse primeiro desafio. Olha, 4 horas deveria ser um tempo máximo suficiente para fazer todos os dias, de domingo a domingo, tá entendendo? Mas às vezes o sujeito ele quer fazer 10 horas, aí 2 dias não estuda porque ficou muito cansado. Ou quer fazer 5 horas seguidas sem pausa, tá entendendo? No caso 5, ele perde. É um movimento que vocês têm que ter atenção dentro de vocês. É o da compensação. É essa fantasia às vezes de que imediatamente tudo vai mudar. É uma perspectiva infantil. É alguma coisa da infância que ficou em vocês aí que está presa até hoje. Tá entendendo? Tem que cortar essas coisas. A gente vai se conduzir por essa imagem da ilha vulcânica. É de pouco em pouco, mas chega um momento ótimo, que é daqui a 5 anos, tá entendendo? De repente vocês vão conseguir expandir aquele pequeno hábito para tudo na sua vida. Mas se você esperar que em um semestre sua vida mude, não vai dar certo. Você vai estar se autocastrando, vai estar cortando as suas pernas, tá entendendo? Vai estar atrasando a sua corrida, no final das contas. E esse é o tratamento que a gente faz quando o sujeito, ele... Como eu posso estudar e assistir futebol? É uma pergunta? Eu não entendi bem. Estudar e assistir o futebol ao mesmo tempo? Bom, olha, se for uma pergunta e a pergunta for como posso estudar e assistir o futebol, realmente não faz muito sentido. É aquele ponto que eu comentei no início, o foco. Qual é seu foco? Quais são suas prioridades? Tá entendendo? O que é que você elenca no seu dia como prioridade? Ano passado, no primeiro período, eu estava muito nervoso com as primeiras matérias e destruí minha rotina de sono para estudar. O resultado foi só perda de saúde e reprovação. Exato! Querendo ou não, isso acontece principalmente quando o sujeito entra na faculdade. Às vezes tem uma passagenzinha do Quincas Borba, para quem leu, que é interessante. Tem um momento que ele vai ficar rico, que o Rubião fica rico. Quincas Borba é um romance do Machado de Assis. E o Rubião, se me lembro bem, ele fica rico. E ele pensa, Rubião, você tem que mudar. Agora você é rico. Agora você não pode ser mais aquele idiota de antes. Você tem que apresentar firmeza nas suas ações. E é isso que vai enlouquecendo ele. Ele, ao invés de olhar para si mesmo com sinceridade, olha,
eu percebo que meus hábitos são assim, eu tenho que mudar de pouco em pouco. Ele quis impor para ele uma natureza que não tava, não batia, tá entendendo? E não é que ele tinha que ser, ele era um sujeito meio covarde, ele era um sujeito já meio deslocado, mas não é que ele tinha que ser assim a história toda, a vida toda. É que ele deveria mudar de pouco em pouco, fazer como essa imagem da ilha vulcânica, ir crescendo de pouco em pouco. Mas de repente ele viu o dinheiro chegar na conta dele e ele pensou logo, eu tenho que mudar imediatamente. Às vezes bate isso no estudante universitário. Eu passei na universidade, eu não posso ser mais aquele preguiçoso de antes. Eu tenho que mudar minha vida agora, do zero. Um semestre depois, pifa. Tá entendendo? É igual ao produto chinês. Um semestre depois, pifa. Porque ele está querendo impor sobre si uma estrutura nova e radical. Não está harmonizando. Não está fazendo uma mudança lenta. Então, esse é o nosso primeiro movimento. A gente tem que fazer algo que seja num horário específico, tá entendendo? Que seja pouco. Tem que ser algo com a quantidade pequena para ter o máximo de qualidade, tá entendendo? Porque se for o inverso, vai pifar. Então, eu mesmo, só para vocês terem uma noção, eu leio uma página por dia de alguns livros, tá entendendo? Eu leio uma página por dia todos os dias. E no final de 3 meses, às vezes eu já terminei o livro, tá entendendo? Depende da quantidade de páginas. E aí tem gente que quer ler um livro em uma semana, então se eu ler 2 livros em 2 semanas, eu vou ter não sei quantos em um mês. Isso é leitura de produção chinesa, meu filho. Isso não conta, isso vai pifar a tua mente, tu não vai absorver, aquilo não entra em você vai morrer engasgado, tá entendendo? Tem gente que pega o trabalho, tem gente que pega o estudo, e é como você comer tudo de uma vez só, engasga-se. O que a gente vai fazer aqui é esse movimento de fazer uma coisa pequena, no horário específico, tá entendendo? Todos os dias. E vai fechar o ambiente só para aquela atividade, tá entendendo? Você vai ser, de certo modo, você vai agir como essas empresas de alto padrão. Eles têm especialistas para fazerem coisas específicas, em partes específicas de um produto, para que ele não quebre, tá entendendo? A sua vida de estudos, dita de maneira bem vulgar, é isso. A sua mente vai processar como essas máquinas, tá entendendo? Se não for uma qualidade com um tempo maior, a coisa pifa, tá entendendo? E vai ter, como eu disse, vai ter o problema do falatório familiar. A gente tem que afastar disso. O falatório dos amigos. A gente vai ter que se afastar disso. Vai ter o outro movimento, que são as altas expectativas. O sujeito, às vezes, ele vai pensar, agora eu tenho que mudar a minha vida. Vai fazer que nem o Rubião do Quincas Borbas. E o Rubião surta no final das contas. Porque ele, às vezes, quer impor para si algo que não fazia parte do costume dele, não fazia parte da estrutura dele. Então vai pifar. E vai ter esse terceiro movimento, que é o de surgir uma baixa expectativa terrível. Aquele abalo emocional de, eu vou estudar uma página por dia, é muito pouco. Tem gente que está lendo livros e livros. Na prática, tem gente que 90% dos estudantes está na produção chinesa, tá entendendo? É aquela coisa maluca que aparentemente parece muito ostentoso, mas que vai pifar, tá entendendo? Aquele produto vai pifar. Qual a sua opinião sobre leitura dinâmica? O estudante consegue. Olha, eu vou ser sincero sobre a minha experiência com isso. Eu tentei fazer isso e eu saí mais confuso, tá entendendo? Mas qual é a questão? É porque eu não tinha me atentado a isso. Eu até conheci alguns bons professores de leitura dinâmica, eu acompanhava o trabalho deles. E pelo que eu percebi, muitas vezes quem faz a leitura dinâmica é mais pessoas que querem adquirir, entre aspas, cultura. Elas querem ter aquele conhecimento para falar das obras. São empresários, são pessoas que necessitam de certo porte cultural para falar sobre determinados assuntos com algum conhecimento, tá entendendo? Mas acontece que, por exemplo, se você for um estudante, no meu caso eu sou estudante de psicologia, e eu estou estudando sobre determinadas partes da mente humana, e eu quero me detalhar mais, a leitura dinâmica ela vai me ajudar na primeira fase dos estudos, que é a catalogação. Eu tenho 100 livros que falam sobre o cérebro. Quais desses 100 vale a pena ler mesmo? Porque não vou ler esses 100, porque se eu ler esses 100, eu vou passar meu ano inteiro só estudando sobre isso, eu quero estudar sobre outras matérias. Então a leitura dinâmica, ela nos dá um norte inicial. Você vai passando dinamicamente por várias obras e depois eu listo para mim mesmo. Essas daqui valem a pena ser lidas. Essas daqui valem a pena ser consultadas. Essas daqui só se eu tiver uma dúvida específica, tá entendendo? E a leitura dinâmica, ela te dá
um conhecimento genérico, tá entendendo? É o limite natural da leitura dinâmica. Ela dá um conhecimento genérico. Ele absorve mais rápido porque é mais genérico, tá entendendo? Você diz, eu li os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra escrita por Camões que trata de tal coisa, de tal coisa e tal coisa, tá entendendo? E aí eu lembro de maneira dinâmica algumas passagens, alguns cantos dos Lusíadas. Mas aí o que acontece? Se eu sou um crítico literário, eu não posso ler os Lusíadas de maneira dinâmica, tá entendendo? Se eu sou um poeta, eu não posso ler os Lusíadas de maneira dinâmica, porque senão o que tem de mais profundo eu não alcanço, tá entendendo? A leitura dinâmica ela é boa quando você usa ela com a mentalidade adequada, com a inclinação adequada. E sinceramente eu aprendi um pouco sobre isso, mas quase nunca eu aplico, porque não existem estudos, no meu caso, que me interesse que eu queira fazer uma leitura dinâmica, pelo menos não por enquanto. Mas podem ter obras que às vezes você vão precisar fazer uma leitura dinâmica. Por mares nunca dantes navegados. Pois é, e esse é o ponto. Se o sujeito ele só fica na leitura dinâmica, ele vai ter aquela produção chinesa. Aquilo em excesso. Eu li 30 livros no mês, tá entendendo? Li não sei quantos livros numa semana, mas depois, quando você vai precisar fazer uma avaliação mais profunda, às vezes, se você só está preso na leitura dinâmica, você lê muito, mas aquilo nunca chega dentro da sua personalidade mesmo. Aquilo não te forma, tá entendendo? Tem uma frase que é interessante a respeito de aquisição cultural, que é o seguinte: a cultura é aquilo que fica em você depois que você se esquece, tá entendendo? Aquele sujeito que fica citando frases de todo mundo, ele se torna chato, tá entendendo? A cultura mesma, ela adentra em você e você não precisa citar bibliografias. As pessoas percebem alguma coisa de diferente em você, tá entendendo? O que te torna produtivo é quando você estuda e aquilo entra em você mesmo. Aquilo não fica só na memória por um breve período de faculdade ou por um breve período de ensino médio, tá entendendo? E é por isso que o nosso movimento vai ser o da ilha vulcânica, aquela coisa que vai crescendo de pouquinho em pouquinho, mas quando atinge um tempo ótimo, que é o quando a ilha já se constrói, aquilo se torna uma vida mesmo, tá entendendo? Aquilo não se quebra. Então as coisas que entram em você de pouco em pouco e permanecem, essas é que vão valer a pena, mesmo que às vezes você se esqueça de algumas coisas, tá entendendo? E aí vem um outro movimento, que é com relação, eu disse dois já, o do falatório geral, que vai ficar te impelindo a fazer coisas. Tem o das altas expectativas, que é fantasia, que é supercompensação, tá entendendo? Isso vai te levar para a produção chinesa. E tem um terceiro, na verdade, desculpe, que é o da baixa expectativa. Poxa, eu só estou estudando 1 hora, eu só estou lendo uma página e eu percebo que eu não consigo mais, é meu limite mesmo. Olha, do mesmo modo que para a alta expectativa, quando vem a baixa expectativa, o procedimento ele é semelhante. A gente vai ter que aceitar esse abalo emocional, tá entendendo? Vai ter que aceitar, como eu contei lá no início, quem já esteve no início da live, que às vezes a gente não vai ter um bom ensino no passado, que às vezes a gente não vai ter uns pais que adequaram a gente para a leitura, por exemplo, e você pode ter dificuldade no futuro mesmo, pode estar tendo dificuldade agora, tá entendendo? O desafio vai ser de suportar isso, lembrando sempre, o que eu estou fazendo não é para amanhã, é para daqui a 5 anos, tá entendendo? É para daqui a 10 anos. Não vai valer só para depois do pré-vestibular, tá entendendo? O que vai tornar produtivo é essa mentalidade de longo prazo. É você imaginar que está produzindo com uma qualidade específica e com uma boa qualidade, uma boa durabilidade. E que por isso vai ser precioso quando terminar o processo. Tá entendendo? Aqui eu dei instruções gerais para atentar vocês a não recair em erros que muitos estudantes cometem. Tá entendendo? Tem gente que chega no mestrado com essa mentalidade de ler livro em produção chinesa. Tá entendendo? E aí termina pifando. O sujeito ele está sempre estressado, está sempre tenso, ele está sempre exausto, a saúde está por água abaixo, tá entendendo? Como eu disse, o Aristóteles, que era um grande filósofo, ele estudava 4 horas. Você pegava gente como Kant.
Kant tinha hora para caminhar, Beethoven tinha hora para ficar olhando o lago, tá entendendo? O cara só sentava lá e ficava olhando o lago. Então eles tinham tempo para trabalhar, tinham tempo para estudar, tá entendendo? E vocês têm que ter a mesma coisa, tem que ter um horário específico, tá entendendo? Kant era um sujeito tão organizado que dizia-se que muitas vezes o relojoeiro ajustava as horas de acordo com o horário que ele saía, tá entendendo? Vai ter gente que vai ter esse grau de organização, não precisa você ter esse grau de organização. Beethoven foi o inverso, a vida era virada do cabeça para baixo, tá entendendo? A questão não é exatamente o exterior, mas é como você vai se construindo por dentro, tá entendendo? Como eu disse, a imagem que norteia é de uma árvore que o fruto ele só vai sair, como eu contei a história do meu coqueiro. Com 10 anos eu queria o coco porque eu achei que fosse plantar e crescer logo. Eu só fui tomar a primeira água aos 20 e tantos anos de idade, tá entendendo? Já quase, assim, já tô trabalhando praticamente, então se eu fosse esperar e achar que fosse resolver-se em uma semana aquele coquinho, eu estaria desesperado até hoje. Então, eu dei aqui instruções gerais que eles vão te nortear para que você não incorra nos erros mais fundamentais que muitos cometem, tá entendendo? E como eu disse, chegado aos 17, 18 anos, se ninguém te instruiu a construir esse hábito da constância, da boa administração dos estudos, da sua rotina, agora é sua hora, mas não pode mudar a sua estrutura imediatamente. Vou acordar às 10 da manhã, vou acordar às 6 da manhã e vou fazer isso, 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 isso. Você só vai cair no primeiro esquema da supercompensação e vai se frustrar. Vai ter um segundo movimento, mas eu estou fazendo muito pouco, deveria estar fazendo mais. É esse pouco que daqui a 5 anos vai ser muito, tá entendendo? Simplesmente um checklist, tá entendendo? O que torna o sujeito potente é quando ele consegue simplificar as coisas. Um pequeno checklist. Vou estudar às 2 da tarde até às 3h30. Pronto, vou fazer isso, 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 isso. Fiz, acabou. Amanhã a mesma coisa. Domingo é domingo. E esse é o ponto que às vezes as pessoas não querem. Que é tudo muito potente, tudo muito poderoso, imediato, mas que não é constante. Tá entendendo? O nosso movimento aqui é domingo mesmo. Tá entendendo? Ah, e o dia do descanso? Você vai descansar lendo, tá entendendo? Você vai descansar estudando, tá entendendo? Não vai ter exatamente o dia do descanso de não fazer nada. É descansar de modo geral, mas a trabalhar a mente pelo menos um pouco. E aí vai ter uma outra imagem que pode ajudá-los. Muita gente, quem já tem cartão de crédito, quem faz compras com cartão, sabe que no final do mês vai chegar o seu pequeno boleto para pagar. Mas que quando você não tem dinheiro suficiente, você pode pagar uma parcela que é chamada de mínimo. E aí, se você deve R$ 100 no cartão, eles dão lá o mínimo, você paga aquele mínimo e de certo modo a sua conta ela fica um pouquinho mais baixa. E quando você não pode pagar no outro mês, você também pode pagar o mínimo daquele mês. Com relação às nossas atividades é a mesma coisa. Às vezes a gente coloca para si certos objetivos e nossa vida vai ter imprevistos. Mas a gente tem que ter essa imagem também na nossa mente. Se eu não conseguir cumprir a minha meta, eu vou pagar o mínimo dela. Se eu não conseguir ler 5 páginas, o mínimo é uma, tá entendendo? Eu paguei aquele mínimo e eu não estou inadimplente. Eu não estou inadimplente com a minha vida, tá entendendo? Não estou inadimplente com os meus objetivos. É uma outra imagem que pode norteá-los bem, tá entendendo? Se o sujeito ele tem essa coisa de que ele tenha os objetivos e que no mínimo ele vai pagar o mínimo do cartão, por exemplo, aquilo a longo prazo também é muito benéfico, acumula bastante, tá entendendo? É muito melhor um sujeito que lê uma página por dia todos os dias do que aquele que lê o livro em uma semana, porque às vezes aquele é tão imediato que não deu tempo de absorver, tá entendendo? É tão imediato que não deu tempo de cristalizar. E eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas relacionadas a esses assuntos, se o que eu fui explanando aqui foi bem compreendido, se vocês gostariam de contar algumas dificuldades particulares, talvez a gente possa falar de maneira breve aqui. Fala excelente. Obrigado, Eva. A gente pode falar aqui de maneira breve algumas instruções básicas, tá certo? Como eu disse, as imagens que vão norteá-los, primeiro é da ilha vulcânica. Não, a ilha vulcânica ela não surge de uma maneira imediata. É muito longo o seu tempo de construção. E a segunda imagem é essa. Você tem uma dívida com a sua rotina, com os seus objetivos diários. Se você não cumpri-los todos, você não pode sair inadimplente. Pague o mínimo, tá entendendo?
pague aqueles 10% diários. Mas você sempre tem que sair pagando alguma coisa todo dia, tá entendendo? Senão, vocês vão acumular essas dívidas de estudos e depois vai ver esses movimentos, ou da supercompensação, eu tenho que fazer tudo de uma vez só, ou dessa inferiorização, eu não sou capaz mesmo, eu não vou conseguir, é melhor eu desistir, é um pouquinho, mas é muito pouco mesmo, não dá pra nada, tá entendendo? Vai existir o falatório, você deveria estar fazendo isso, você deveria fazer aquilo, por que você não está fazendo tal coisa? A gente tem que ignorar isso, tá entendendo? Se for escutar a crítica de alguém, só de um bom amigo, de um bom pai, de um bom conselheiro, de alguém que tenha uma qualidade que é justiça. Ele sabe julgar adequadamente a situação, tá entendendo? Se você ouve o julgamento de todo mundo, você vai enlouquecer. Bom, pelo que eu vi, não há dúvidas. Pelo que eu vi aqui, as pessoas compreenderam bem. Fico muito agradecido. Fico animado por poder sintetizar um pouco de alguns erros fundamentais, de algumas normativas gerais que vão conduzir essa construção do hábito. Lembre-se, a produtividade ela não é uma coisa do outro mundo. Às vezes você só nunca teve acesso a isso, tá entendendo? Você tem que construir às vezes do zero. E se constrói, essa construção é um hábito, é um costume, é algo que você faz numa determinada coisa e aquilo vai se expandindo. Você começa primeiro fazendo isso só nos estudos. De repente você percebe que está fazendo isso nos estudos, no trabalho, percebe que está aplicando isso. Exato, difícil a vida da pessoa que vive entre a supercompensação e o grande desestímulo. Exato, exato, é difícil mesmo. Em alguns casos, é até fundamental que o sujeito faça uma psicoterapia, porque pode ser alguma disfunção da atividade mental. Ele está, diga termos simples, ele pode estar raciocinando errado sobre tudo, ele pode estar percebendo errado as coisas, tá entendendo? Se de repente é uma coisa, cheguei tarde, mas a meia fala, não vou perder nenhuma live, estou precisando. Ótimo, Eva, ótimo. Próxima quinta, novamente, nesse mesmo horário, às 7 da noite, 7 até às 8. Como eu disse antes, eu não sou um professor do VC. Eu, eu sou estudante de psicologia, meu nome é Rodrigo Tinê. Quem quiser me acompanhar, só é colocar no Instagram, Rodrigo, o sublinhado, Tinê, Tinee. Pronto. E tudo que você falou foi muito importante e bem colocado, Rodrigo. Ótimo, Caio. Obrigado. Como eu disse, essa própria live, ela já faz o inverso daquilo que é a produção chinesa. Aqui eu não vou dizer tudo e sua vida vai mudar amanhã. Ao contrário, é um convite a uma construção concreta, tá entendendo? Vai levar tempo, mas é sólido. Na vida nunca construí isso, tenho que aprender a partir de agora, mas obrigado pelo conselho de começar aos poucos. Exato, todo produto que você sabe que vale a pena ser comprado, você sabe que ele foi mais caro, e esse mais caro foi porque a produção dele foi muito mais lenta e foi muito mais precisa. Por que com seus estudos, que é algo que é muito mais sério, não poderia ser a mesma coisa ou até mais? Esta era a dívida que eu tinha, valeu. Exato, exato. Como eu disse, duas imagens norteadoras que vão te nortear para essa criação do hábito, ou quem já tem um pouquinho desse hábito, desenvolver mais. A da ilha vulcânica é uma coisa que vem de pouco em pouco e de repente se torna um cenário de muita vida. E o segundo, você tem uma dívida com relação aos seus objetivos diários. Você tem que pagar essa dívida todos os dias. Se você não pagar essa dívida, você paga o mínimo, tá entendendo? Se você não consegue ler 5 páginas, que era o que tinha posto, porque teve imprevisto X, ou uma dor de cabeça, ou um cansaço, você lê um, mas você não pode terminar seu dia inadimplente, tá entendendo? O hábito ele vai se construir aos poucos. Tem uma outra frase de Aristóteles que é: uma andorinha não faz verão. Muitas vezes o sujeito quer levar o estudo como se fosse uma andorinha somente, tá entendendo? É um hábito feito de domingo a domingo, num horário específico, todos os dias, de um pouquinho, nada de supercompensação, nem de superculpabilização, tá entendendo? Nem de autoculpabilização. É agir pouco com qualidade no longo prazo. É isso que vai libertar vocês. E aí quando vocês conseguirem isso, não vai ter Enem que te barre, não vai ter universidade, não vai ter mestrado. Você consegue, tá entendendo? Você
organizou a sua produtividade e aquilo integrou na sua personalidade, tá entendendo? Bom, novas dúvidas, eu estou encerrando já, tá certo? Fico muito agradecido pela presença de vocês. Acredito que a live deve estar se encerrando já já. A gente já vai estar fazendo 1 hora de conversa. Como eu disse, o propósito daqui é obrigada pela aula. Obrigado também, Carlinha. A gente aqui vai nortear para uma construção de longo prazo. Se eu fosse aquele sujeito que fosse dar a pílula mágica hoje, eu já estaria sendo antiprodutivo, eu estaria só neurotizando a cabeça de vocês, eu estaria só enchendo de fantasia maluca, tá entendendo? O que se constrói mesmo é o pequeno, todos os dias, no longo prazo, tá entendendo? É o segredo. Às vezes, como não transformar a dívida com compromisso num fardo? Boa pergunta. Olha, isso daria uma outra live. Talvez eu possa organizar isso, tá entendendo? Deixa eu ver aqui se tem tempo para responder rapidamente. Eu acho que tem uns 2 minutos. Olha, minha pergunta fica para a próxima. É isso. Eu tinha comentado sobre um momento do Quincas Borba. Eu não sei se tu estava aí, Eva. Que o Rubião, quando ele ficar rico, ele imediatamente ele tem um pensamento que é o seguinte: Rubião, tu não pode ser o tabacudo que tu era antes. Tu tem que ser agora um homem poderoso. Tu tem que ser um homem sério. Tu tem que ser um homem altivo. E aí ele termina se construindo nessa fantasia. E ele enlouquece. Tá entendendo? Muitas vezes a gente constrói um fardo pra gente quando a gente está querendo forçar em nós mesmos uma estrutura que não se encaixa com a gente. Tá entendendo? Eu tenho que estudar 5 horas por dia, mas antes o sujeito só estudava 1 hora. Então ele na cabeça dele, só porque ele quer, ele acha que pode acrescentar mais 4. Tá entendendo? Esse é o erro mais comum. A nossa mente, ela desliza muito aí. Tá entendendo? A falta de atenção para o nosso costume e de respeitar essa nossa estruturação e de modificá-la aos poucos e não de impor. Se você observa as coisas sob a ótica da imposição absoluta, você está primeiramente sobre esse movimento do fardo, tá entendendo? O fardo nada mais é que um peso grande que a gente carrega. E segundo, é que teria que a gente comentar sobre situações específicas que podem tornar uma atividade um fardo. Aí daria uma outra live, daria um próximo encontro, tá certo? Além dessa pergunta, haveriam outras que vocês gostariam de realizar? Talvez surjam outras lives, talvez eu possa responder brevemente. Pois bem, eu vou encerrando já por hoje, tá certo? Muito obrigado pelos que compareceram. Vamos ter novos encontros todas as quintas, nesse mesmo horário, das 7 às 8. Vão ser lives voltadas para a saúde mental, para uma vida melhor, em termos simples. O que vocês podem fazer aos poucos para terem uma vida melhor, tá entendendo? Em termos simples é isso. Amei o tema, estarei esperando. Ótimo! Quem quiser depois tirar dúvida comigo no privado, comentar alguma situação específica, pode me adicionar no Instagram. É @Rodrigo-TINEE. Desculpe, traço não. Rodrigo sublinhado, que é o tracinho embaixo, no fim das contas. TINEE. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.